TVMP Entrevista de hoje vai falar sobre o trabalho do Ministério Público na defesa dos povos originários de comunidades tradicionais. Eu converso com a promotora de justiça, Shirley Machado de Oliveira, que é coordenadora da região metropolitana do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Sociais, o CAUCIMOS. Tudo bem, doutora Shirley? Obrigada por ter vindo aqui ao estúdio da TVMP. Tudo bem, Laura. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com todos vocês, falando sobre esse assunto tão importante. Isso, eu queria começar explicando para as pessoas quem são esses povos originários de comunidades tradicionais. Bom, a gente tem uma definição trazida pela própria legislação sobre eles, né? Então, a legislação traz que são grupos culturalmente diferenciados e que eles se reconhecem como tal, então tem um elemento importante que é da autoidentificação como povos tradicionais. Eles têm uma forma própria de organização social e eles ocupam o território e os recursos naturais como sendo um espaço de reprodução cultural, social, econômica, ancestral, de uma forma que esses conhecimentos eles são transmitidos pelas gerações, pela tradição. Então, esse é um conceito de povos tradicionais e a gente tem várias identidades tradicionais que a legislação traz, mas elas são exemplificativas, né? Então, nós temos os indígenas, nós temos as comunidades remanescentes de quilombos, nós temos os vazanteiros, veredeiros, geraizeiros, nós temos ciganos, nós temos os povos de tradição de religiosidade de matriz africana, que são chamados povos de terreiro. Então, nós temos uma riqueza cultural no Brasil e nós temos essa diversidade que nos enriquece. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente lida com povos e comunidades tradicionais, é a gente ter a dimensão de como nós somos diversos e ricos e multiculturais, né? E podemos, então, ter uma sociedade a partir de várias visões, de vários saberes, né? E isso é algo realmente fantástico. E o que a lei prevê na defesa deles? Bom, nós temos um conjunto de regramento, nós temos tratados internacionais. Vou dar um exemplo da Convenção 69 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que diz que os povos tradicionais têm direito à consulta prévia, livre e informada em relação a tudo que os afete, né? Então, justamente pela possibilidade, né, deles se autodeterminarem, então eles vão direcionar aquilo que os envolve. Então, a gente tem, por exemplo, violações de direitos nos territórios tradicionais, por exemplo, em que essas comunidades elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser de uma forma que elas compreendam o que está acontecendo e também que elas possam se manifestar e orientar esse processo. Isso, por exemplo, é trazido nessa convenção. A gente tem um regramento dentro da Constituição, quando a Constituição trata dos direitos culturais, então entender que essas manifestações culturais, né, e a proteção de todos esses povos que compõem a civilização brasileira, é importante que eles sejam protegidos. Então, a Constituição ela também fala do pluralismo político. Então, é um respeito a todas as cosmovisões, a todas as formas de vida e de organização. Não existe uma forma só de se viver em sociedade. Então, esse pluralismo ele é respeitado e precisa ser protegido, né? Nós temos também legislações específicas, como o Decreto 6040, a nível federal, que traz a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais. E nós temos também a legislação estadual, que também cria essa política estadual. E uma questão muito importante é que essa relação desses povos com a natureza, né, diferente do que as comunidades não tradicionais hoje, a gente Eles vivem mais da terra. Sim, e diferente da nossa forma de ver a natureza, é quase como se fosse um recurso à nossa disposição. Eles têm uma relação de que eles se sentem realmente parte da natureza, a natureza é parte deles. Então, o rio é uma mãe, é um pai, a relação com as matas, por exemplo, né? Desde para suas práticas religiosas ou mesmo para sua sobrevivência mesmo. Então, essa relação é uma relação muito intrínseca para eles e eles justamente preservam esses espaços. Então, quando a gente vê vazanteiros, por exemplo, né? Veredeiros, os geraizeiros, né? Um exemplo, né? Algo fantástico, que é utilizar chapadas de forma coletiva para soltar os gados, né? Eles chamavam de larga ou solta. Então, assim, eles tinham uma gestão do território que preserva o meio ambiente,
é compartilhada e é uma forma muito própria. Então, esse modo de vida, né, muitas vezes ele é ameaçado por grandes empreendimentos, pelas monoculturas. Então, é um grande desafio, né, para se manter essa diversidade que existe no nosso Brasil. E como é que tem sido o trabalho, né, o desafio do Ministério Público para defender os direitos desses povos? Bom, hoje a gente tem uma resolução do CNMP que traz, assim, de uma forma muito clara, né, a necessidade de atuação do Ministério Público na defesa dos direitos dos povos tradicionais. A própria Constituição traz isso também, né, como uma das atribuições do MP, inclusive ela traz a menção indígena, mas se entende que são todos os povos tradicionais. E nós temos algumas ações que são típicas, por exemplo, da Justiça Federal, como a titulação de terras de comunidades remanescentes de quilombo e indígenas por uma expressa disposição constitucional, mas o Ministério Público Estadual tem também um papel fundamental na defesa, desde da regularização de outras comunidades tradicionais, como ciganos, por exemplo, e também a defesa das políticas públicas que atendem esses grupos. Então, vou dar um exemplo, a gente teve uma visita numa comunidade cigana, meses depois da pandemia, já estava iniciado o processo de vacinação, e a gente tinha pessoas que estavam dentro da cidade, no acampamento dentro da cidade, que não tinham sido visitados pelos agentes de saúde. Não tinham sido vacinados, idosos. Então, é só para dizer que essas comunidades, muitas vezes, elas são invisibilizadas. Então, a política pública não chega. Então, acho que esse olhar do Ministério Público para que essas comunidades elas tenham seus direitos garantidos é fundamental. E, a nível do Calcimos, temos um projeto, junto com a CEDESE, chamado Próximos Passos, que busca, em conjunto com essas comunidades, buscar a defesa dos seus direitos fundamentais. Então, que tem sido violados de diversas formas. De diversas né? formas. Você citou uma que é a invisibilidade, né? Não, por exemplo, os programas de saúde não os atingem, não chegam até eles, mas que outras formas de violação de direitos eles sofrem? Nós temos, como os povos tradicionais, eles têm o território como algo fundamental para a sua reprodução, como eu disse, cultural, social, econômica. Quando esse território ele é ameaçado, ou violado, ou degradado, né? Se a gente está dando o exemplo de Brumadinho, então você imagina um rio que muitas vezes era utilizado, por exemplo, pelas comunidades indígenas para pesca, e essas comunidades passam a não ter mais essa fonte. Ou esse mesmo rio utilizado como um lugar de coletar a água, coletar espécimes de plantas para os povos de terreiro executarem as suas práticas tradicionais. E, de repente, esses espaços já não serem mais vivos, como eles dizem. Né? É como se o rio tivesse morto. Então, outro exemplo, né? A gente tem linhas de transmissão de energia elétrica, ou a gente tem processos minerários que entram dentro dos territórios, às vezes não respeitam esse direito à consulta livre, prévia e informada dos povos tradicionais, que têm o direito de falar, o direito de serem ouvidos. Então, muitas violações relacionadas ao território, a falta de inclusão dessas pessoas nas políticas públicas mesmo, né? Então, esse trabalho tem esse objetivo, esses próximos passos, né? Primeiro, ouvindo as comunidades, é feito um diagnóstico e depois construindo com elas um planejamento de atuação, né? O Calcimos dispõe de antropólogos que nos auxiliam nesse contato, respeitada o diálogo intercultural. Nós temos outro exemplo, né? Comunidades indígenas em Belo Horizonte, inclusive vindas da Venezuela, por exemplo, que são os Warau. Então nós temos uma riqueza e uma diversidade e é preciso ter esse olhar realmente diferenciado e buscar construir com eles caminhos, né? Que respeitem essa autodeterminação e que também forme e organize a rede de serviços públicos de maneira que possa atendê-los na sua integridade e na sua integralidade, né? Então, nós temos uma série de políticas como saúde, educação, segurança, que precisam atender a essa especificidade dos povos tradicionais. Você falou de Brumadinho. Como é que o desastre com a barragem afetou essas comunidades, que ali são várias comunidades de povos originários existentes, né? Sim, nós temos várias comunidades ao longo da bacia. Então, as comunidades de Brumadinho, elas foram afetadas de muitas formas. Por exemplo, 2 pessoas das comunidades quilombolas morreram no rompimento. Então, isso gerou um luto coletivo muito sério, né? E fora que todas as comunidades ali, em alguma medida, elas sofrem os efeitos do rompimento, porque nós temos um aumento do número de pessoas que vêm para a localidade de Brumadinho, nós temos aumento de transporte, portanto, aumento de poeira. Então, tem uma série de questões que afetam as comunidades.
E a gente tem visto, né, casos muito sérios de adoecimento especialmente a saúde mental, ao longo da bacia como um todo, né? E eles vivem muito do que produzem na terra, né? Plantação, hortas, Exato. isso tudo foi perdido. Eles não estão próximos, no caso das comunidades de Brumadinho, eles não estão próximos do rompimento, mas eles também foram afetados, porque o próprio conceito de território é muito diferente, né? Desse caso da comunidade indígena, por exemplo, de uma das comunidades indígenas da bacia. O território não é tão próximo do Paraopeba, mas eles caminhavam até o rio para pescar. Então, a própria compreensão de território, né, em relação aos povos de terreiro, por exemplo, em que tem os territórios que são descontinuados, né? Então, às vezes, eles caminham quilômetros para chegar. E, por exemplo, hoje, como eles não têm acesso ao Paraopeba, eles têm que acessar outro rio e caminhando muito mais longe. Então, o conceito de território para eles é muito diferente do nosso, né? Então, até por isso, as formas que eles são atingidos são diferentes, né? Então, esse olhar... E é importante dizer que nesse processo de reparação, as pessoas atingidas, né, e também as comunidades tradicionais têm à sua disposição uma assessoria técnica para compreender o que eles vivenciaram, quais formas de reparação eles entendem adequada, e justamente isso tem facilitado o processo, né, do acordo judicial, de que eles sejam vistos e considerados na execução do acordo, considerando essas suas condições específicas, para que a reparação possa atender de uma forma mais próxima àquilo que eles esperam, àquilo que eles entendem justo. Então, isso também tem acontecido. Acaba que é uma equipe técnica da confiança das comunidades e que também faz esse diálogo deles para conosco e também conosco para com eles. Essa visita que você menciona é uma visita de aproximação também, né? Porque diretamente também a gente busca ter contato com as comunidades. O Ministério Público tem ido às localidades para conversar com esses povos? Temos ido. Nós fazemos isso em todos os casos que a gente atua pelo Calcimos, né, por uma compreensão de que as pessoas que são atingidas por esses empreendimentos, elas precisam ser ouvidas e consideradas. Nesse caso do rompimento, a gente tem feito reuniões periódicas nas várias regiões. E aí nós estamos falando de 26 municípios, que vai desde Brumadinho aos municípios que estão na represa de Três Marias. Então, é uma diversidade imensa desde formas de atingimento, né? O que aconteceu em Brumadinho é diferente do que aconteceu em Três Marias. Nós temos comunidades que têm uma forma de vida totalmente diferente. A gente está citando as comunidades remanescentes de Quilombo, a gente tem pescadores artesanais, a gente tem pessoas que vendem minhocuçu para quem ia pescar no Lago de Três Marias. A gente tem, assim, uma diversidade imensa. Então, a gente busca estar com as comunidades, entendendo que forma podemos aprimorar a execução desse acordo, que ele é muito dinâmico. Né? E o que elas têm manifestado, né? Depois desse desastre, né, em Brumadinho, o que elas manifestaram de necessidades? As pessoas têm sofrido muito, Laura. É um sofrimento constante. As pessoas relatam muito adoecimento, né? E entendo que elas querem seguir as suas vidas, mas enquanto não tem um processo de reparação, que elas entendem que está acontecendo, elas não conseguem virar essa página. Então, elas têm uma necessidade de informação e transparência muito grande. Os comprometentes têm buscado levar essas informações. E é claro que é um processo longo, porque imagina só você ter o restabelecimento do rio e você poder utilizar de novo essa água. Então, nós sabemos que enquanto isso não acontecer, as comunidades, isso vai afetá-las diretamente. Elas têm recebido alguma orientação de órgãos, tipo o Emater, né, para auxiliá-los a ultrapassar esse problema, né, da água poluída, né, às vezes as terras poluídas, né? Sim, tem todo um sistema de reparação criado por esse acordo, né? Então, a gente tem um programa de reparação socioambiental, o programa já, né, tem feito vários estudos, tem medidas sendo previstas, é acompanhado pela SEMAD, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, é acompanhado pelo Ministério Público. A gente tem programas da área socioeconômica, por exemplo, um programa de renda. Hoje temos um programa de renda na bacia que atende 150 mil pessoas, por volta de 150 mil pessoas, né? 140 mil pessoas, na verdade. E essas comunidades estão incluídas? Essas comunidades estão incluídas, né? Mas é um programa, ele tem uma previsão de término. Mas nós temos agora, por exemplo, né, dentro desse acordo, e eu acho que é mais um momento muito importante para as comunidades tradicionais, que um recurso específico para projetos e demandas das comunidades atingidas, sendo que é um valor total de 3 bilhões de reais, sendo que desse valor
está se iniciando agora uma execução de 300 milhões, e parte desse recurso vai ser destinado especificamente para os povos tradicionais, entendendo que tem que ter esse olhar específico para eles, né? Justamente por toda essa história de invisibilidade, né? Se a gente pensar nas comunidades remanescentes de Quilombo, né? E pensar que no Brasil a gente teve mais de 300 anos de escravidão, e quando encerrou a escravidão, sem uma política pública que atendesse a esses povos, né? Então, realmente é preciso ter algumas ações afirmativas no acordo que olhe para esse público. Então, temos algumas ações no acordo que tem esses momentos de escuta específico, como esse, por exemplo, do anexo 1.1, e também outros momentos. Teve, por exemplo, em relação a políticas públicas, eles também foram considerados. As comunidades de Brumadinho, por exemplo, escolheram um projeto que lhes atendesse, né? Desse um centro comunitário. Então, essas comunidades também tiveram oportunidade de, a partir da forma própria de auto-organização, definiram que projeto gostariam que fosse executado nos municípios em que elas integram. Então, também... Quais são essas demandas que eles... São várias demandas, algumas, por exemplo, de água. Algumas comunidades entenderam que deveria ter água, às vezes é uma caixa d'água que precisa ter numa associação que atende ali a umas comunidades. A gente tem em alguns municípios, essa, por exemplo, é uma demanda. Outras, como Brumadinho, tem um centro comunitário. Então, é muito diverso, mas foi uma escolha das comunidades definirem esses projetos para esse anexo, mas outras medidas virão a partir desse recurso, desse maior, que é projeto de demandas das comunidades. Você falou dos problemas de adoecimento, né? Como é que está o atendimento de saúde? Está previsto no acordo algum plano especial de atendimento de saúde para eles? Sim. O acordo, ele tem... primeiro que ele tem um estudo de risco à saúde humana e risco ecológico, que ainda está em processo de elaboração. Então, outras medidas ainda poderão ser definidas, e isso não tem teto. Mas, paralelamente a isso, né, como tem... um dos eixos do acordo é justamente para fortalecimento de políticas públicas, se tem valores destinados para a saúde, para fortalecimento da atenção primária, fortalecimento da atenção psicossocial em todos os municípios. Então, os municípios têm recebido diversos projetos, diversos recursos, muitos até eles são executados pelos próprios municípios, né, a partir de uma alteração na forma de execução, que era obrigação de fazer da Vale, com autorização judicial, passaram a ser, por uma questão de melhor utilização do recurso, executados pelos próprios municípios. Então, isso tem acontecido. Agora, é uma situação de desastre, não é uma situação como fortalecimento de políticas públicas em geral. Né? As pessoas, os danos, eles são sistêmicos. Então, primeiro, o luto, que ainda é real. Né? Quando a gente vai nos territórios, como a gente teve no Córrego do Feijão agora, a gente percebe que a dor ainda é muito viva. E então, quando você fala de reparação, para pessoas que têm danos irreparáveis, até isso é um problema. E é compreensível, de forma compreensível é um problema. Então, é preciso seguir adiante, mas entendendo que algumas coisas são irreparáveis. Então, virar essa página é muito difícil. Mas as instituições estão compromissadas, estamos com intenção e buscamos fazer isso ouvindo as pessoas, entendendo como isso pode ser aprimorado ao longo do tempo. E temos dado os passos, né? Eu acho que essa reparação ela tem acontecido de uma forma que muitos projetos têm iniciado. E as comunidades agora, eu acho que com esse recurso próprio delas, em que elas vão direcionar, elas vão escolher as instâncias de deliberação, a nível local, regional, a nível de bacia, a gente entende que também é um momento de autonomia, porque é isso que é importante também. As comunidades precisam retomar a autonomia e decidir para onde, né? Nós estamos falando de autodeterminação, né? Para onde eu vou direcionar esse recurso, de que forma agora, a partir desse desastre, eu vou seguir com a minha vida. Talvez não vai dar para eu plantar o que eu plantava, mas eu preciso sim ter apoio dos órgãos públicos, desse setor Emater e outros, para que me redirecionem de que maneira agora eu vou conseguir sobreviver com essas condições, né? Que é o que a gente espera, que as comunidades consigam nesse processo, né, finalizado, saírem com uma condição de vida melhor do que elas estavam. Né? Que grau de autonomia eles vão ter para poder definir, né, esses projetos, essas melhorias para as próprias comunidades?
especificamente em relação a esse valor, que eu me referi a 3 bilhões, o acordo ele é expresso dizer que ele é recurso que as comunidades que vão decidir, apoiados com as suas assessorias técnicas. Então, as comunidades hoje estão num momento de definir a forma de governança, como será o fluxo para aprovação desses projetos. Eles compreendem isso? Como é que esse processo está se dando? Ou há reclamações de que não há transparência, não há acesso? Esse processo está sendo feito de uma forma muito próxima com as comunidades. Então, essa proposta, né, tanto as instituições de justiça que são responsáveis por gerir esse recurso, nós entendemos que essa proposta precisava vir da população. Por isso que fizemos um processo de seleção de uma entidade e concedemos o prazo de 90 dias para que ela fosse em campo e construísse com as comunidades. Então, foram feitas reuniões que mais de 1.300 pessoas participaram em algum momento. Então, elas puderam, né, desde ter um momento de compreender o que estava em jogo, até entender o que elas deliberariam sobre aquilo. Né? Então, nós temos um momento de termos uma proposta desenhada. Isso foi concluído, inclusive, na semana passada. Agora, a gente vai ter um momento de analisar essa proposta pelas instituições e, caso ela seja, né, esteja adequada, e também o juiz vai analisar, porque é um processo judicial, né? As comunidades iniciam esse cumprimento de 300 milhões de reais, é o valor para esse projeto piloto, é um piloto. E as comunidades, então, vão escolher quem vai compor aquelas instâncias, por exemplo, né? A nível local, regional, e sempre entendendo que esse recurso, ele é recurso de reparação de dano. Então, a ideia é que as comunidades priorizem aqueles danos que elas entendem que tem que ser objeto de reparação. Vamos dar um exemplo, que se compreende que é preciso ter uma geração de renda a partir de novas formas, considerando essa situação de desastre. Então, provavelmente, os projetos vão ter linhas que têm esse foco. Então, as comunidades vão escolher as prioridades, reconhecer os danos, reconhecer quais são essas prioridades e, portanto, os projetos, né, que sejam pequenos. Então, está se tratando, né, a proposta é cerca de 1.200 projetos pequenos, médios e também projetos grandes. Né? Então, essa é a ideia de que realmente movimente todo o território com um olhar específico para povos tradicionais, um olhar específico para as vítimas, os familiares das vítimas, né, que são pessoas em um grupo muito específico também, né, e outras também comunidades que precisam ter um olhar diferenciado. Esse apoio, essa presença do Ministério Público e de outras instituições nessas localidades tem trazido um conforto? O retorno que vocês têm recebido desses povos tem sido bom? Eles sempre querem que nós estejamos próximos deles, de forma, especialmente no território em que é onde as coisas acontecem. Então, às vezes fazemos reunião aqui, que também é importante, mas quando a gente consegue ir lá, é diferente, porque a gente consegue primeiro ver uma realidade que o papel não consegue mostrar. E de uma certa forma, eles se organizam para estar conosco. Então, a gente consegue coletar muita informação em pouco tempo, né? Então, e eu acho que é uma deferência também ao que eles têm vivido. O acompanhamento feito ao longo desse tempo, né? Porque já tem anos, né, o desastre. Como que se evoluiu essa condição deles ao longo desse tempo, né, do desastre para cá? No sentido de acompanhamento? Eu vejo que as comunidades elas estão mais apropriadas do que aconteceu, das formas de reparação, do acordo, elas compreendem o acordo, né? E eu não estou falando de uma forma geral, mas há lideranças, há grupos de pessoas atingidas que têm né, realmente um papel de liderança, que compreendem o acordo, que nos cobram, que nos apontam os problemas, o que é muito importante. Então, quando a gente vai lá, a gente vai também para ouvir e, de uma forma muito franca, dizer que nós somos compromissados com a melhoria contínua desse processo. Porque é algo que a gente está aprendendo a fazer. Não, quando a gente passou no concurso, não estava lá dizendo que o Ministério Público iria acompanhar a execução de um acordo dessa magnitude. Então, em alguma medida, a gente faz sempre a mais daquilo que é a atribuição do Ministério Público. E a gente quer fazer isso com as comunidades. Nós entendemos que quanto mais a gente estiver próximos deles e delas, né, das pessoas, mais a gente vai conseguir avançar, porque quem está vivendo o problema é quem tem condição de dar aquele direcionamento que a gente precisa, para saber se está adequado, se não está adequado, e as comunidades têm buscado isso. E eu entendo que isso é uma forma de seguir adiante. Se eu entendo o processo, se eu sei onde eu posso incidir, se eu sei que a minha voz vai ser ouvida,
eu consigo olhar para frente, para além daquele problema que eu estou vivendo e ainda continuo vivendo. Mas eu consigo ter uma perspectiva de futuro. A gente precisa dar isso às pessoas, a gente precisa garantir isso às pessoas, é direito delas, é atribuição nossa, né? Então, essas visitas, elas, não só as visitas, mas todas as reuniões e todo o esforço para estar próximo das comunidades, elas têm essa finalidade. E isso tem ajudado a uma melhor conscientização dos direitos que esses povos têm, por parte deles mesmos? Sim. Eu acho que é um aprendizado mútuo. Eu acho que nós aprendemos com eles. E eu acho que também a gente leva as informações que temos disponíveis em relação ao que é direito deles, que às vezes nem é do Ministério Público, né? No caso da comunidade em Brumadinho, teve questões envolvendo outras instituições e que a gente está contactando, encaminhando, né, como também uma ponte. Mas é uma troca muito grande, porque existem muitos saberes. Né? E os saberes que os povos tradicionais têm são riquíssimos, tanto quanto o das comunidades não tradicionais. Então, essa troca ela é muito maravilhosa. Isso tem uma coisa que o desastre trouxe, foi exatamente uma conscientização de que essas comunidades estão ali e precisam de respeito, né, à sobrevivência, né, porque eles vivem da natureza ali. Exato. Eu acho que olhar o território como um todo não tinha sido feito porque não tinha essa compreensão de que era um território atingido. Eles eram invisibilizados, né, até o desastre, podemos dizer assim? De uma certa forma, sim. Hoje eles têm mais reconhecimento, mais apoio. E eles estão... muitos se organizam, por exemplo, tem administrativamente algumas regiões, são 5 regiões. Eles se organizam, por exemplo, nas regiões, e eles organizam movimentos e também em espaços interregionais. Então, acho que também ver no outro e conseguir apoio entre esses grupos é muito importante, né? Uma vez um antropólogo falou algo para mim que eu sempre me lembro, que muitas comunidades, como por exemplo as remanescentes de Quilombo, elas tiveram que se fazer invisíveis para sobreviver durante, por exemplo, o período da escravidão. Só que, nesse momento, elas precisam ser vistas para sobreviver. Então, isso é um diferencial. Então, elas precisam ser vistas, o Ministério Público tem o dever constitucional de vê-las e defender os seus direitos. Então, esse papel, ele realmente é importante. Muito obrigada pela sua entrevista, né? Mais uma vez, bem-vinda aqui à TV MP e volte sempre. Muito obrigada, Laura. Agradeço. Você que nos assistiu, se quiser, pode conferir outras entrevistas que estão na nossa playlist do YouTube, mpmg.oficial. Eu volto em breve, até!